E aí, como é que vocês estão? Estou aqui de novo, amém? Eu queria deixar uma palavra breve ao coração de vocês. Eu estava meditando esses dias para trás e Jesus vinha me mostrando o que é necessário para ter um relacionamento com Ele. E aí eu fiz tópicos, sabe? De tudo que vinha ao meu coração e de tudo que Jesus vinha me ministrando no decorrer da semana. E a primeira é busca, sabe? Antes de tudo eu tava refletindo sobre a vida e parei para pensar. Num relacionamento, seja de namoro, seja de amizade, seja no âmbito, sabe? No âmbito de trabalho, no âmbito profissional, enfim. A gente precisa ter um relacionamento, a gente precisa ter um diálogo com aquela pessoa. Vamos citar um exemplo de um melhor amigo. Quando você tem um melhor amigo, você desabafa, você conversa, você confia naquela pessoa, você se entrega àquela pessoa, você dialoga com aquela pessoa todos os dias. E com Jesus não muda. Com Jesus não é diferente. Jesus, ele, além de nos amar, ele quer ter relacionamento. Ele quer ter a proximidade, ele quer que os filhos dele se sentem à mesa, sabe? Para comer, para buscar. Que os filhos dele sejam igual Maria, aos pés dele. Enquanto Marta estava preocupada em fazer outras coisas, ou distraída, ansiosa com as coisas ao redor, Maria estava ali, sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para ensinar. E em todas as minhas orações eu busco sempre falar: Jesus, eu quero ser igual Maria, eu quero sentar aos seus pés e ouvir aquilo que o Senhor tem para me falar, aquilo que o Senhor quer me mostrar, aquilo que o Senhor quer me ensinar, aquilo que o Senhor quer me orientar, aquilo que o Senhor quer me exortar. Porque com Jesus não muda. Além dele ser nosso amigo, além dele ser nosso companheiro, nosso confidente, ele é nosso Pai. O maior amor e o maior prazer dele é nos ensinar, é nos ter perto, é nos abraçar enquanto estamos em uma tempestade, enquanto estamos passando por turbilhões, enquanto a gente está desanimado, quando a gente está aflito. Jesus, ele quer apenas nos abraçar. E aí, no decorrer da semana, Jesus foi falando ao meu coração. E essa semana foi bem difícil. Sabe quando você se sente... Sabe quando você sente que não tá dando o máximo para Jesus? Quando você não tá amando Jesus do jeito que ele merece ser amado? E aí eu falei: Jesus, eu quero ter o Senhor como prioridade. Eu não quero que o Senhor venha ser o primeiro, mas eu quero que o Senhor venha ser tudo, o todo da minha vida. Porque se Jesus for o primeiro, e aí chega alguém e a gente acha que aquele alguém é mais importante que Jesus, aquela pessoa vai tomar o primeiro lugar de Jesus. E Jesus tem que ser tudo da nossa vida. Tem que ser completamente tudo, sabe? Tem que ser o combo. Jesus não pode ser aquele que a gente deixa no final da fila e quando a gente precisa, a gente corre até Jesus. Não. Com Jesus não é assim. A gente tem que ter relacionamento, a gente tem que se entregar, a gente tem que se doar, a gente tem que se lançar, sabe? De corpo e alma. E aí, com tudo que eu vinha, sabe, sentindo no decorrer dessa semana, eu fiz esses tópicos aqui, daquilo que Jesus vinha ministrando ao meu coração. E a primeira era mais busca. Quando a gente está em um relacionamento com Jesus, a gente tem que ser constante, a gente tem que buscar, a gente tem que ir mais fundo, a gente tem que se entregar, sabe? Em Salmos 42, versículo 2, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E essa palavra é muito impactante, porque a nossa alma tem que ansiar, a nossa alma tem que desejar, a nossa alma tem que querer Jesus em todos os momentos, em todos os segundos, em todas... Sabe, Jesus tem que ser a nossa fonte, aquela fonte que jorra água viva diariamente, que aquela sede, aquela fome nunca se cesse. Porque Jesus, ele não quer marionetes, ele quer discípulos, ele quer filhos. Então, no relacionamento com Cristo tem que haver busca, tem que haver dedicação, tem que haver entrega. E com isso vem o segundo tópico que Jesus ministrou ao meu coração, que era:
dedicação total. Você tem que se dedicar a Jesus. Você tem que se entregar a Jesus. E falar, isso aqui é mais importante. Não. Jesus é o mais importante. Quando alguém, ou os teus próprios pensamentos, ou o teu próprio coração dizer, isso aqui é mais importante que Jesus. Não. O coração é enganoso. O coração é enganoso. Não se engane com palavras, não se engane com amigos, mas que os seus ouvidos venham estar atentos somente àquilo que Deus tem a dizer. Jesus, ele tem que ser tudo, sabe? Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o único na sua vida, sabe? Aquele que você se entrega, aquele que você se dedica. Em Provérbios 4, versículo 20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus mandamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartardes do seu coração. Não deixe apartardes dos seus olhos. Guardai-os no mais íntimo do teu coração. Amém? Mesmo que o mundo venha estar vivendo coisas que aparentemente sejam boas, aparentemente venha satisfazer o coração, não se engane. Não se engane com o mundo jaz do maligno. Não se engane com as palavras ao seu redor, não se engane com amigos, não se engane com farra, não se engane com bebida, não se engane com noitadas, não se engane com isso, porque a palavra diz, o mundo jaz do maligno. A gente tem que estar inclinado para Jesus, a gente tem que estar disposto, a gente tem que se dedicar, se entregar para Jesus e não se importar com o que vai acontecer na nossa vida, porque a dedicação vem o quê? Renúncia. E depois da dedicação vem renúncia. E esse é o terceiro tópico, Jesus diz ao meu coração: renúncia. Em Mateus 16 diz assim, capítulo 16, versículo 24. Esse é um dos meus preferidos. E toda vez quando eu estava passando por um momento difícil ou que eu estava afastada de Jesus, esse versículo vinha ao meu coração. E esse versículo foi muito importante assim na minha caminhada com Jesus. Porque renunciar a nós mesmos não é fácil. Renunciar aos desejos, às vontades, muitas das vezes os sonhos, muitas das vezes coisas que é no nosso coração. Não é fácil. Mas Jesus diz assim, Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Esse versículo já diz, né? Já tá assim, explícito. E ele é um dos meus favoritos. E toda vez que eu me sinto desanimada ou que muitas das vezes o inimigo tenta me fazer olhar para trás, eu lembro desse versículo. Eu falo, Jesus, o Senhor se entregou por inteiro naquela cruz. E eu vou dedicar minha vida para o Senhor. E por mais difícil, por mais cansativo que seja, dedicar a vida ao Senhor, se entregar ao Senhor é a melhor coisa que podemos fazer. Não há nada mais importante do que ter o Senhor na nossa vida. Calma aí, gente. Amém? Voltei. Continuando. E o quarto tópico que Jesus falou ao meu coração é coragem, é persistência. Em João 16, 33 diz assim: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele é tão fofo ao mostrar para nós que por mais turbulência que a gente passe, por mais dificuldades na vida que a gente passe, a gente tem ele. A gente tem a paz, a gente tem o amor, a gente tem a coragem, a força que ele nos dá todas as manhãs. E isso é muito, muito importante, é muito gratificante, é uma dádiva. Porque nós fomos adotados como seus filhos. Porque antes a gente vivia pro mundo. A gente queria as coisas do mundo. Mas hoje somos filhos e co-herdeiros de Cristo. Amém? E o quinto tópico que Jesus foi assim, o que veio mais tocante no meu coração foi prioridade. E no domingo passado, quando eu fui na igreja, meu pai pregou sobre isso. E ele pregava sobre Josafá.
E essa palavra ficou marcada no meu coração. E essa palavra, prioridade. Porque quando a gente está no relacionamento, a gente prioriza aquela pessoa. A gente coloca aquela pessoa como primeiro e a gente não se importa de, às vezes, trocar uma noite de assistir filmes ou de ver séries ou de sair para estar com aquela pessoa. E com Jesus não é diferente. A gente tem que priorizá-lo, a gente tem que colocar ele como o todo da nossa vida, sabe? A gente tem que se entregar. E se tem coisas que te distancia de Jesus, se tem coisas que tira você do seu momento secreto com Jesus, pare e analise. Comigo vem sendo algo muito difícil, mas muito bom também, porque Jesus vem me mostrando tudo aquilo que vem me distanciado dele muitas das vezes. Porque nós somos seres humanos e às vezes o inimigo vem e coloca setas em nosso coração. Mas temos que estar blindados para a palavra de Jesus. Devemos sempre estar focados em Jesus, olhando fixamente para Jesus e colocando ele como prioridade em nossa vida. Adorando ele, seja no trabalho, na escola, seja no dia a dia, lavando uma louça, arrumando uma casa. Independente, Jesus tem que ser o primeiro, Jesus tem que ser sua prioridade. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18, diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante ao Senhor e o adoraram. E antes de eles entrarem na guerra, eles se prostraram e começaram a adorar Jesus. E dali a gente vê que a prioridade de Josafá era adorar ao Senhor. Independente da circunstância, independente da batalha, independente do que estava por vir. Mas ele adorou. E Jesus também é um grande exemplo disso. Porque antes dele ser crucificado, de ser levado à crucificação, ele vai até o monte e diz assim: Jesus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E ali você vê que a prioridade de Jesus não era o que ele ia passar, mas era Deus. A prioridade dele era essa. Ele adorou, ele sabia de tudo que ele ia passar, mas ele adorou antes de tudo. Ele buscou o Rei dos Reis. Então, cara, você tem que só se entregar. A prioridade tem que ser essencial no seu coração, assim como todos os tópicos que eu disse: a busca, a dedicação, a renúncia, a coragem e a prioridade. E a prioridade tem que sempre ser a primeira. Você tem que priorizar Jesus. Não importa se as outras pessoas não adoram a Ele, não importa se seus amigos não adoram a Ele, não importa se seus pais não adoram a Ele. Você tem que fazer a diferença. Você tem que ser a luz deste mundo e o sal desta terra. Jesus, ele te salvou, ele te libertou. Você é livre para falar do amor dele. Você é livre para cantar a beleza. Você é livre para adorá-lo. Então só se entrega e prioriza. Coloca o Senhor como primeiro no seu coração. E a última é mudança diária. Em Mateus 15 diz assim: Jesus, quando entra, ele transforma. Não. Peraí. Perdão, gente, é que eu não tô lendo na Bíblia. Eu anotei aqui rapidinho. Mateus 15. Aqui, Mateus 15, 19. Em Mateus 15, 19 diz assim: Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, frutos do falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Depois vocês podem ler esse versículo, que é Mateus 15, 19. E Jesus mostra que o nosso coração é o que... Tudo que está no nosso coração e a gente coloca para fora é aquilo que nos contamina. Então o que a gente tem que buscar é renúncia, a gente tem que buscar a mudança, a transformação da nossa mente. E não se conformar com esse mundo, não nos conformar com a política, não nos conformar com coisas que acontecem, com os homicídios, com as prostituições,
os assassinatos. A gente não pode se acostumar com isso. Mas a gente todo dia tem que nos transformar. E nos transformar em Cristo, pedir mudança. Porque quando Jesus entra, Ele transforma. Quando você conhece a verdade te liberta. Então, gente, essa palavra que eu tenho no coração de vocês. E que todas essas palavras que eu disse, que na real foi Jesus que falou, porque da minha boca só sai palavras que Ele coloca. Que isso fique dentro do seu coração e que você nunca se esqueça de buscá-lo, de se renunciar, de buscar mudança, de buscar a coragem, de buscar a força nele. Porque Ele é o único que pode transformar a sua vida, é o único que pode transformar o seu caráter, as suas atitudes, é o único que pode te trazer a verdadeira paz e preencher o vazio que há no seu coração. É Ele que pode tirar a ansiedade, a depressão, a procrastinação, a ansiedade. É Ele que pode tirar tudo isso. Mas você tem que confiar nele. Amém? Beijão, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.